Boa noite, é um prazer estar conversando com vocês, mais um programa Aurélio Decker Repórter, e hoje com o Rafael Decker junto. Então, Aurélio Decker Repórter e Rafael Decker também, assim como era com a Cristine. Há um tempo atrás. Hoje nós temos uma informação assim, bastante importante, acho que inédita até, não é uma coisa do outro mundo, mas eu acho que é um respeito com a população de Novo Hamburgo. Vamos recordar um pouquinho, Fael, tu lembra bem, né? Naquela greve dos caminhoneiros, né, filho? Foi um Deus me livre. Me lembro que um sábado pavoroso, um domingo terrível, uma segunda-feira complicada, ninguém tinha gasolina e aí ninguém sabia o que fazer direito. Credo, era um horror para tudo que é lado. Os preços de transporte aumentaram, Uber não tinha, e se tinha era mais caro, e táxi também. Foi um caos. E eu vi com os meus olhos, assim como vocês também, muitos de vocês viram, aquelas filas enormes, extraordinariamente grandes, filas de automóveis a noite inteira. Quem diria que isso ia acontecer em Novo Hamburgo? Foi uma surpresa incrível. Fila de automóvel, assim, de mais de 1 quilômetro. Para quê? Para ter um lugar, se não de noite, pelo menos no outro dia, de manhã, talvez depois do meio-dia, talvez de tarde. Nós tivemos fila de frente a um posto, que eles foram às 3, 4 da tarde, e no outro dia, às 3 da tarde, ainda não tinha vindo a tal da gasolina para o posto. Então foi um suplício. Sem falar naquelas filas de casais, alguns com crianças juntos, carregando gasolina, isso é proibido, né? Não pode. Se alguém vai no posto hoje, se eu quero gasolina, 5 litros, bota aqui, esse garrafão. Não, tem que ser aquele regulamentar, exigido pelo tal, porque isso, porque aquilo. Bom, mas naquelas noites, então, era livre. Era garrafa de Coca-Cola, 2 litros, qualquer coisa servia para carregar gasolina. Por quê? Porque as pessoas estavam precisando. Novo Hamburgo tem aproximadamente 70 postos de gasolina. Poucos tinham, não chegava a uma dúzia, que tinham condições, naquela carência maior, de oferecer o combustível. E aí aconteceu, então, o lamentável, né? Alguns postos resolveram explorar as pessoas. Tipo assim o Hospital Regina. As freiras que me perdoem. O estacionamento do Hospital Regina é mais caro do que qualquer outra coisa, de que qualquer outro estacionamento de Novo Hamburgo. É mais caro do que o estacionamento que está do lado. Por quê? Porque lá as pessoas precisam entrar no pátio para chegar perto da recepção. Ou porque a pessoa não está caminhando direito, ou porque está sentindo mal, ou porque lá sei lá o quê. As pessoas precisam entrar lá, então é mais caro. É o dobro do estacionamento do lado. E por quê que é? Por quê? Porque as pessoas precisam mais. Aquela noite, acho que foi um domingo de noite, foi incrível. E também na segunda-feira, as pessoas estavam desesperadas, queriam pegar 5 litros, 10, 3 litros, 4 litros, o que desse. Encheu tanto se fosse possível, mas os postos não enchiam. Tinha uma limitação de R$100, outros 150. Então, foi um Deus me livre atrás de combustível, que eu nunca tinha presenciado na minha vida. Isso foi pelo Brasil afora, não foi só Novo Hamburgo. Mas o que nos interessa é aqui, a notícia da esquina. Nós temos que se preocupar com o nosso umbigo, com o que está na frente do nosso nariz. Não adianta nós reclamar, mas lá no Ceará eles cobraram. Não, o problema é deles. Nós temos que cuidar aqui da nossa cidade. Quando deu a greve, deflagrou a greve, falei com a prefeita, vai acontecer alguma exploração? Será que alguns postos não vão? Ela disse, o PROCON está na rua, o PROCON tem combustível, o PROCON foi acionado e o PROCON vai agir. E agiu.
11 postos, assim, olha, não eram muitos que tinham gasolina para oferecer. E 11 daqueles poucos estavam com preço além do normal. Os preços variavam de 4,9 a 5,9, mais ou menos nessa faixa. E esse pessoal de cobrar 6, 6,5, 7, foram metendo a faca, né? Por quê? Porque as pessoas estavam precisando. Estão precisando. Ah, é? Então nós vamos cobrar mais caro, se valeram da necessidade das pessoas. Eu acho isso uma cretinice, sinceramente. Eu acho que é assim. Isso não tem nada a ver com livre concorrência, atividade privada tem que ser respeitada, porque tu vê, se não tem gasolina, o mais apto tem, então ele vai cobrar mais. Não vem com essa. Espera aí. Não é numa hora que as pessoas estão precisando e estão apavoradas que o sujeito vai querer ganhar muito mais do que ele poderia ganhar. Por que levar essa vantagem, tirar vantagem? Que parece que é uma lei que nós temos no nosso país, a tal de lei de Gerson, que levar vantagem em tudo. Pois o PROCON foi à luta, foi nas bombas, viu os preços e 11 postos, 11, foram notificados. Vocês estão notificados porque estão cobrando uma tarifa, 1 litro de óleo, preço, e 1 litro de gasolina, óleo não, gasolina sim, estão cobrando acima do preço, estão notificados e tal, deram por escrito, os donos tiveram que assinar a notificação. Desses 11, 9 acabaram confirmados, porque 2 apresentaram documentos e tal e conseguiram provar que eles não haviam praticado esse excesso de preço. Então, 2 foram arquivados. Dos que sobraram, 6 já pagaram. Pagaram em dinheiro. Eles tiveram 30 dias para recorrer, para levar os argumentos que tivessem, por que eles resolveram cobrar mais naquela circunstância, naquela carência de combustível. Então, 6 não conseguiram provar, tiveram que pagar e já pagaram. 6 pagaram. 2 não tinham lá condições de pagamento, foi encaminhado para a dívida ativa da prefeitura. Mas é considerado pago, são 8. E um deles foi feito um ajustamento de conduta. Era um caso dúbio, e o PROCON entendeu que o ajustamento de conduta seria a punição mais justa. As multas não foram assim, essas Coca-Cola, essas coisas assim de assustar. Foram em torno de R$6.000 por aí, um pouco mais. É pouco? É. Devia ter sido mais? Sim. Mas foi a primeira vez que Novo Hamburgo, olha, nós estamos com 92 anos, a primeira vez que Novo Hamburgo teve multa para cima de posto de gasolina por exagero de cobrança de combustível. Primeira vez que aconteceu. Eu acho significativo. A gente poderia comparar, poxa, Lela, tu está fazendo tempestade em copo de água, tu está reclamando de 8, de 9, tem um ajustamento de conduta junto, quando nós temos 70 postos, mas não eram os 70 que tinham gasolina, porque se os 70 tivessem gasolina, a concorrência de preço estaria funcionando, e não funcionou. Eram poucos que conseguiram um acesso, conseguiram ter o combustível para vender. Eu passei um pouco errado no PROCON, sinceramente, porque eu fui lá logo, eu quero os nomes, nós temos que divulgar. Sim, mas Aurélio tem que cumprir os prazos, está bem, ótimo. Quando eu volto? Daqui a 30 dias. Voltei lá durante 30 dias no PROCON. Estamos trabalhando ainda, já estamos examinando as respostas. A nossa equipe é pequena, nós temos que atender o dia a dia. Então, tu vai compreender. Vou. Quando a senhora quer que eu volte? Eu fazia essa pergunta para a doutora, para a advogada Cláudia Schenkel, que é a subprocuradora do PROCON. É aqui a pessoa que manda no PROCON, Novo Hamburgo. Mais 30 dias. Digo, certo, eu venho daqui a 30 dias para pegar essa lista, doutora, porque nós temos que publicar. Voltei lá depois de 30 dias. Os recursos estão demorados, nós precisamos um pouco mais de tempo. Eu lhe aviso quando der, eu digo, não, eu vou voltar. A senhora me diga quando e eu volto aqui. Vocês estão muito atarefados, pode ser que não me avise. Então, eu fico com essa missão. Então, tá, daqui a 30 dias. Digo, mais 30. Vai para 90. Sim, porque se o senhor vê que... Tá bom. Foi.
A relação tem, mas é que nós não vamos dar os nomes, porque os nomes seria uma punição adicional, porque se eles pagarem as multas, então, tal, os nomes a gente provavelmente não vamos liberar, foge da minha alçada. Eu disse, mas a senhora me disse que talvez pudesse dar os... mas é que... Tá bem. Fiz uma carta para a prefeita Fátima, endereçada a ela, que é a maior autoridade, o nosso executivo, dizendo que, baseado na lei de transparência, eu gostaria de saber, para publicar, o nome, fantasia, a razão social e o endereço de cada um dos postos que foram multados, atuados, processados e que pagaram e que foram condenados. Por quê? Porque exploraram a população, por isso. A prefeita despachou e o doutor Rui Noronha, então, deu parecer, ele que é da Procuradoria do município, dizendo que sim, caberia, porque as empresas tiveram tempo para recorrer, tiveram tempo para apresentar suas razões, e algumas foram beneficiadas com isso, provaram que tinham razão, mas teve as que pagaram, 6. Teve 2 que ficou na pendura para pagar na dívida ativa e teve uma que é ajustamento de conduta. Aí o doutor Noronha, então, respondeu à carta que eu tinha mandado para a prefeita Fátima Daut, dizendo que sim, procede o pedido, vamos liberar. Então, fomos no PROCON, o Rafael Deck foi comigo hoje no PROCON, conversamos com a doutora Cláudia, e ela disse, eu tenho instruções da Procuradoria de passar, então, esses dados para vocês, nome fantasia, porque se eu falo aqui, Lelo Corporation, Aurélio Deck Limitada, o Raico Par, não sei o quê, vocês não vão saber. Nome fantasia, sim. Nome fantasia é importante. Então, nós vamos ler os nomes desses postos de combustível que exploraram as pessoas. Qual é a finalidade dessa divulgação? A finalidade é que eles sintam que fizeram uma coisa errada. E eu não quero ser o Santinho nem o Joãozinho do Passo Certo. Agora, não façam isso. Quando a população está apavorada, vamos explorar, vamos cobrar muito mais do que precisa? Aí não. Vamos lá. Vamos ler agora ou vamos ler depois do intervalo? Tem que ser depois do intervalo. Tem que ser depois do intervalo. Então, fico aí só um pouquinho. Não saio daí. Já vamos ler. E eu não estou querendo fazer mistério agora para ficar segurando você. Não foi. Aqui eu acabei falando demais, e o Rafael fez sinal para mim. Então, vai ter um pequeno intervalo, já voltamos e vamos ler os nomes dos que foram multados, porque a população tem que saber quem é esse pessoal que explora quando a população precisa. Já voltamos. Vem pra ginástica. 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 Obrigado por ficarem conosco. Vamos fazer o seguinte, Rafael, eu digo um nome e um endereço, e o Rafael diz o outro.
nós vamos dar o nome do posto pela ordem. O nome fantasia primeiro, que é o que mais importa, né? Depois, o endereço, então, para as pessoas saber se vão continuar abastecendo nesses lugares ou não. A decisão é, obviamente, dos nossos queridos telespectadores. Vamos lá. Primeiro, dos 9, hein? Dos 9, 6 deles já pagaram. 2 ficaram devendo, foi para a dívida ativa. E 1 está com ajuste de conduta. Os 9 condenados, então, por explorar a população, são esses. Comércio de Combustíveis Vila Rosa Limitada. Nome fantasia, Posto Race. Escreve R-A-C-E. Posto Race. Endereço, Rua 11 de Junho, 438, Bairro Operário. Fael, boa noite. Por favor, o senhor entre em cena. Já entrei na lista já. Argus Comercial de Combustíveis Limitada. Posto Argus 1. Fica na Avenida Pedro Adams Filho, número 155, no bairro Rondônia. Posto de Combustíveis Mercedes Eireli, né? É isso? É. Eireli. Posto de Combustíveis Mercedes Eireli. Nome fantasia, Posto Race. Endereço, Rua Vereador Adão Rodrigues de Oliveira, 1299, bairro Ideal. Aqui eu tenho o Posto de Combustíveis Rincão Gaúcho Limitada, conhecido por Posto Buda. Este aqui, no caso, na Rua Salles, número 30, no bairro Rincão Gaúcho. Posto fornecedor da Comércio, é assim que está, DA Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Limitada. Nome fantasia, Posto Mundo Novo. Rua General Daltro Filho, 494, bairro Hamburgo Velho. Posto de Combustíveis Buda Limitado. Alto Posto Buda. Falei primeiro, na verdade, o nome, a razão social, né? Então, Alto Posto Buda. Esse aqui na Rua José do Patrocínio, número 582, no bairro Rio Branco. Posto de Combustíveis Casa Ponto Limitada. Nome fantasia, Posto Buda, quarto. Credo, tem bastante Posto Buda. Bom, isso já é um juízo de valor que não precisava ter feito, em todo caso. O que vamos fazer, então? De novo. Posto de Combustíveis Casa Ponto Limitada, nome fantasia, Posto Buda, 4. Escrito aqui em números romanos. Ainda bem que eu aprendi isso no Pio XII. Endereço, Rua José do Patrocínio, 17, bairro Rio Branco. Posto JME Derivados de Petróleo Limitada. Aqui diz que não consta a nome fantasia na Receita Federal. Mas o endereço, então, é na Rua Bartolomeu de Gusmão, número 1135, 1135, lá no bairro Canudos. Comércio de Combustíveis Valvic Limitada. Nome fantasia, não consta na Receita. Também não consta na Receita. Endereço, rodovia BR-116, 2979, no bairro Rio Branco, Novo Hamburgo. Vamos dar uma passadinha ligeira, só nos nomes fantasia, vamos ver se conseguimos. Então, vamos de novo. Posto Race. Posto Argus 1. Não pode ser tão ligeiro, senão daí se atrapalha. Posto Race de novo. Não estou repetindo, é ele de novo. Posto Buda. Posto Mundo Novo. Alto Posto Buda. Posto Buda. Quarto. JME Derivados de Petróleo Limitada. Nome fantasia não consta na Receita Federal, mas é Comércio de Combustíveis Valvic Limitada. Endereço, rodovia BR-116, Rio Branco. Então, é triste, né? A gente fica chateado e permitam aqui. Nós teríamos uma matéria hoje feliz, né, positiva, com a família Regra, ali no bairro
Do lado do condomínio Condomínio dos do Bondan, Bondan, ali em isso. cima, perto do Liberado. Isso, falando que eles têm uma horta comunitária, que eles trabalham em família, os vizinhos ajudam. Quem quiser buscar mudas lá pode ir lá buscar, quem quiser capinar pode capinar. Então nós pedimos desculpa, a família regra. Tem Isso. frutas, Tem de tudo, de tudo um flores. pouco. Então, infelizmente, nós passamos essa matéria então para o próximo programa, provavelmente. Próxima segunda. Porque essa informação chegou agora, a lista aqui chegou agora há pouco, né? Hoje de tarde. Isso. Então, a notícia de maior importância, digamos assim, né? Que mais urgência chegou na frente. É triste a gente saber desses momentos que acontecem na nossa cidade, porque quando nós, brasileiros, né, que adoramos falar mal de todo mundo, porque é sempre com os outros, né? Os outros não prestam, os outros são corruptos, os outros são ladrão, mas quando chega na nossa vez de sermos, eu digo nós, aqui a nossa região, a nossa cidade e as nossas pessoas que nós conhecemos, quando nós temos uma oportunidade, então, né, para se provar a democracia, ou a justiça, ou ser o bom, ou enfim. Solidariedade. A solidariedade, né? pimba, né? Porque isso durante a greve não foi só com os combustíveis, né? Houve um aumento geral dos alimentos, de não sei mais o quê, e tarifa dos Uber e transporte. Ok, a gente entende. Tinha pouco para todo mundo, mas não se justifica cobrar a mais o valor abusivo, né? E de valores assim no momento em que a sociedade estava precisando, porque todos fizeram aquela de recuar, né? Vamos economizar o combustível. Por exemplo, a prefeitura estava com gasolina para as ambulâncias, e é a coisa mais importante. E as pessoas, em muitos lugares, os telejornais mostraram, as pessoas indo lá, querendo jogar pedra no caminhão, que estavam com combustível e que eles queriam abastecer, mas eles não estavam priorizando as ambulâncias. Enfim. Então, está aqui a lista que chegou depois, o PROCON com uma equipe reduzida, conforme ela nos explicou hoje, a Cláudia nos explicou hoje. Eles fizeram o trabalho e o PROCON tem essa questão, nós temos essa segurança, né, que o PROCON funciona, né? Se a gente se sente lesado e a gente o índice é muito bom, é 80%. 80%. Cada 100 casos, 80 são resolvidos a favor do consumidor. Então, a gente fica feliz de saber disso, que o PROCON Agora, funciona. também demorou essa relação. Claro que sim. Demorou, mas está aqui, né? Se alguém não fosse chato, eu sou um chato, baita do chato. O Rafael está aprendendo também a ser chato, embora ele é mais querido que eu, menos, mais tolerante do que eu. Se alguém não fosse chato, essa relação ia ficar. Eu compreendo. Agora tem uma outra. No PROCON, já avisei hoje, pedi que eu vou na semana que vem fazer de novo, mandar uma carta para a prefeita Fátima, dizendo que eu gostaria de divulgar quais as sanções que foram aplicadas contra a empresa Índigo, que explora. E o explora aí é no sentido de cobrar demais, não é explorar no sentido de estar autorizada a fazer. Não, está explorando, cobra demais, exagera. Mete a mão no bolso dos clientes, eu quero dizer, com exagero de preço, que é o Hospital Regina. Então, eu vou pedir, por quê? Há quase um ano e meio atrás, eu fiz um ofício, fui lá e disse, o estacionamento do Hospital Regina é um assombro, é um disparate, é uma ofensa contra a população. O hospital que recebe apoio da comunidade, as pessoas vão lá e dão sangue, fazem isso, fazem aquilo, e eles exploram a população, e as irmãs ficam culpando, não, isso é a empresa que faz isso, nós não temos nada que ver. Ah, é? A empresa paga para quem o aluguel? Que história é essa? Então, vamos ter, daqui uns dias, espero, também, em obediência à lei de transparência, né? As medidas que foram tomadas, porque o problema não era só preço, o problema era uma pista escorregadia, o estacionamento não tem espaços demarcados, complica o estacionamento das pessoas, exige uma perícia exagerada dos motoristas, pessoas que estão lá dentro, às vezes, abalados por problemas de saúde, etc. e tal. Então, vou pedir para que, também, nesse caso de estacionamento, quem é que explica e por quê, e o que o PROCON fez, depois de um ano e meio. E está difícil de conseguir essa informação, hein? Difícil, um ano e meio. De tempos em tempos eu tenho pedido. Aí, pois a empresa Índigo alegou sigilo industrial. Não existe sigilo industrial, eles são prestadores de serviço. Então não era para mim divulgar. Veio um diretor da Índigo, do Rio de Janeiro, para falar comigo, me convidou para ir a Porto Alegre, conhecer a empresa, para nós almoçar, que ele queria explicar, e ele explicou. E no fim do almoço ele disse, Aurélio, o que tu acha? Vai agora, tu entendeu? Eu digo, eu entendi.
Eu só não entendi por que vocês estão explorando as pessoas de Novo Hamburgo. É só isso que eu não entendi. Eu disse, mas depois de tudo que eu te mostrei, da qualidade que nós temos, eu digo, sim, é uma qualidade interna de vocês, uma empresa. A sede é na França. Mas eles acham que o quê? Que nós somos panaca. Quando eles foram, quer ver? Os Correios chegaram lá para entregar. Vocês estão notificados pelo PROCON para dar explicações. Não. Nós aqui em Novo Hamburgo nós não recebemos. Tem que mandar para Porto Alegre ou para Paris. Ah, para. Isso é deboche. Mandaram falar com Porto Alegre ou Paris? Não, é Novo Hamburgo, sim. Tem alvará? Tem. Então, que história é essa? Tem que dar explicação do preço. Para ganhar tempo. E aí ganhar o tempo foi aquele Deus me livre. Uma parte, senhor presidente. Senhor. Mais uma parte, o nosso tempo está acabando. Tá bom. Uma pergunta aos nossos raros e amados telespectadores, que aqui nos aguentam também. Essa lista aqui vai para onde agora? Para o Facebook? Essa lista, não, eu acho que vamos pegar agora o programa. Sim. Aurélio Deck, E repórter, compartilhar? Rafael Deck também. Não, eu E não. também. Me ajuda, porque vai dar uma incomodação louca. Vamos lá. Por isso que eu faço programa sobre agricultura. Aí eu falo sobre plantar, eu falo da galinha, eu venho com as mãos sujas, unha preta, né? Enfim. Então, nós vamos, em seguida, em questão de meia hora no máximo, vamos estar postando esse programa no Facebook. Ele já está indo para a página da Vale TV, né? Sim, já está E na agora há página. pouco eu fui lá futricar lá e derrubei a live do programa do nosso querido colega que é antes do esportes, até desculpa, ao vivo. Rapaz. Eu fui lá e desliguei o programa sem querer. Não sabia, bem feito, fui lá mexer onde não era para mexer e derrubei o programa dele. É mesmo. É. E eles nem se queixaram para mim ainda, que eu não dou um jeito, né? Tu não é comportada. Tá, então, boa noite, muito obrigado. Obrigado pela paciência de vocês. Nos perdoem, um certo espírito mais suave, pelo menos para terminar. Porque nós estamos falando de gente que explora a população. Isso não tem nada de engraçado.